Fala pessoal, professor Gabriel por aqui. Hoje a gente vai resolver a questão 7 da prova da UBMAP de 2024, tá? Questãozinha um pouco mais complexa, no caso tem suas delicadezas, mas dá pra gente resolver com tranquilidade. Vou recorrer a alguns exemplos, algumas abstrações, mas vocês vão compreender o caminho, tá? Vamos pegar, como sempre, fazendo o básico, ou seja, determinando qual o comando da questão. O que é que ela quer saber? Qual o objetivo dela, tá? No nosso caso, e lembrando, em 99% dos casos das questões, seja do Enem, de qualquer outra prova, o comando é quase a última frase. É sempre assim, quase sempre vai ser a última frase. Poucas que fogem e são no meio, tá? No nosso caso, ele quer saber, qual é o número total de pontos de interseção entre essas retas. Ou seja, a gente vai ter algumas retas e teremos esses pontos de interseção. Tá, até aí, tudo bem. Temos uma noçãozinha do que vai ser. Agora a gente vai precisar ler todo o restante, já que o comando não foi suficiente. Ele diz o quê? 24 retas, temos pelo menos uma quantidade já, são 24 retas. No plano, 24 retas são desenhadas no plano de modo que cada reta, vou separar isso aqui, cada reta seja paralela a exatamente outras 3. Então a gente vai ter conjuntos de 4 retas paralelas, tá? Isso vai nos ajudar também. Além disso, não há 3 retas que se cruzem em um mesmo ponto. Ou seja, se eu tenho 3 retas, elas vão se cruzar em pontos diferentes, tá? Aqui eu ainda desenhei errado, que no caso elas se cruzando entre si. Ficaria assim mais ou menos, tá? Nunca vai acontecer dela partir no mesmo ponto, pelo que está dizendo a nossa questão. Nesse exemplo, lógico, né? Que isso aqui pode acontecer. Mas enfim. Aí agora ele pergunta, né? Qual é o número total de pontos de interseção entre essas retas? Ou seja, a gente tem lá as retas paralelas e tem os nossos pontos. Ele quer saber que depois de traçado todas essas retas, quantas interseções nós vamos ter. Nós não vamos fazer todas as 24, né? Sejamos sinceros, isso daria uma trabalheira gigantesca. O que é que a gente pode fazer? Observar como vai funcionando de acordo com a quantidade de retas paralelas. Por exemplo, vamos pegar nenhuma reta paralela entre si, vamos pegar só as retas que vão se cruzando e descobrir como é que forma essa quantidade de pontos. Porque, vou só fazer aqui, reta, pontos de interseção, tá? Se eu tenho uma reta, tenho nenhum ponto de interseção. Quando eu tenho duas retas, já tem um pontinho aqui, né? Então, duas retas, já tem um ponto de interseção. Quando eu traço minha nova reta, uma terceira, já temos quantos pontos de interseção? O anterior, né? E mais 2. Então, terceira reta, eu ganhei mais 2 pontos, ou seja, eu tenho 3 pontos de interseção. Se eu traço uma quarta reta, o que acontece aqui é que eu vou ganhar mais 3 pontinhos. Perceba que a próxima reta ela vai cruzar exatamente todas as outras retas anteriores, né? No nosso caso aqui, quando temos 4 retas, a gente ganhou mais 3 pontos, ou seja, ficou 6. Tá sempre sendo assim, né? Se eu traçasse mais uma, mais uma reta, pegando aqui, ela ia pegar 1, 2, 3, 4. Ou seja, na quinta... Eita, formou uma estrela. Na quinta reta, ganharíamos mais 4 pontos, ou seja, ia ficar 10. Então, se eu pegasse N retas, eu ia ter a soma de todo mundo com N-1, né? Se a gente for lembrar de algumas outras questões, isso daqui seria, basicamente, o quê? Seria N vezes N mais 1, só que como eu estou pegando uma quantidade anterior, né? No caso, quando foi a quarta reta, foram 3 pontos, quando foi a quinta reta, foi 4 pontos, então vou ter que é N vezes N menos 1 dividido por 2. Se você testar, em todos os outros casos aqui, vai dar sempre assim, tá?
Por que eu estou fazendo isso? Basta só a gente fazer a relaçãozinha, tá? Somando. Se eu fosse somando, estou sempre pegando uma quantidade anterior. Então, pelo menos temos isso aqui já. Então, se eu tivesse 24 retas, ia ficar 24 vezes 23, tudo isso dividido por 2. Se fosse as 24 retas. Mas a gente tem essas retas paralelas. Daí, o que acontece? Precisamos ver como é que vai funcionar com as retas paralelas, né? Mas, pelo menos, já temos uma informação importante, que é essa quantidade de pontos. Ou seja, sempre vai ser n vezes n menos 1 dividido por 2. Lembrando, esse n é a quantidade de retas, tá? De retas. Mas e se fossem retas paralelas? Como é que ficaria? Tenho duas retas paralelas aqui. Beleza. Um conjunto de retas paralelas. Agora é por conjunto, né? Vou botar assim, C... Eita. Deixa eu botar CJ que fica melhor. Com um conjunto de retas. E aqui os pontos. Tem um conjunto de retas paralelas, 0 pontos. Quando eu faço mais um segundo conjunto, o que aconteceu? Agora eu tenho 4 pontos de interseção. Se eu faço meu terceiro conjunto, eu ganhei mais 4 pontos. Mais 4 não, mais 8 pontos. Então eu tenho 12. Tá percebendo aqui a relação? Eu estou ganhando o quê? Eu estou ganhando sempre de 4 em 4 agora. Quando eu ganho um ponto, agora eu estou ganhando 4, né? Ou seja, a quantidade aqui é a quantidade de pontos, né? Que vai depender da quantidade de retas. Isso daqui está sendo multiplicado, no nosso caso aqui, como é duas retas paralelas, está sendo multiplicado por 4. Com duas retas paralelas, tá? Está ficando 4 vezes o número de interseções, que seria n vezes n menos 1 sobre 2. Se eu encaixasse uma terceira, ia ficar mais ou menos assim. Se fossem 3 retas paralelas. 9. Percebeu alguma coisinha? Estamos trabalhando com quadrados. Ou seja, a quantidade de retas paralelas vai ser o número ao quadrado que vai multiplicar os pontos de interseção. No nosso caso aqui a gente tem o quê? A gente vai ter, vou chamar de R. Esse R vai ser igual à quantidade, o número de paralelismo. Vou botar disso, paralelismo. Quantas retas paralelas a gente tem? Deixa eu pegar aqui. N vai ser quantidade de paralelas. E N vai ser a quantidade de conjuntos de paralelas, né? De conjuntos de paralelas. Por quê? O que acontece? A quantidade de retas paralelas, que é o meu R, vai ficar elevado ao quadrado vezes a quantidade de pontos que a gente tem de acordo com a quantidade de conjunto de retas paralelas. Ou seja, vai ficar n vezes n menos 1 sobre 2. Então, das nossas 24 retas, a gente tem o quê? Vão ser divididos em conjuntos de retas paralelas. No caso, são 4 retas paralelas, né? Então, eu tenho que o meu Rzinho vai ser 4. E o meu N vai ser quanto? Tenho quantos conjuntos? É só dividir 24 por 4, né? Que vai dar 6. Então, tenho 6 conjuntos. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes 6 vezes 5, que fica 6 menos 1. Tudo isso dividido por 2. 4 ao quadrado é 16, vai ficar 16 vezes 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2. 16 vezes 16 dá para dividir por 2, né? Vai ficar 8. 8 vezes 30, 240. Então temos 240
240 interseções. Ou seja, a alternativa D. Tá? Na nossa questão, em resumo, foi preciso construirmos uma equaçãozinha que consiga interpretar o modelo, né? A gente modelou basicamente e determinamos as variáveis, o que seria cada variável, a quantidade, o Rzinho daqui foi a quantidade de retas paralelas e o N a quantidade de conjuntos de retas paralelas. Substituímos, né, de acordo com as quantidades e encontramos o valor. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que em breve eu respondo. No mais é isso, bons estudos e até a próxima. Valeu!